Pessoas com tempo para amar, ensinar, aprender. Pessoas. Nosso mundo será o que elas forem. Tempo para fazer isso, a gente consegue para elas. Olá, muito boa noite para você. É o nosso Gen TV e você que está no ar nesta quarta-feira, 14 de março, que aliás é o Dia Nacional dos Animais. Olha só que coisa bem fofa, hein? Você que tem seu pet aí em casa, qualquer bichinho de estimação, aproveite para dar aquele cheiro, aquele esmago, porque esses bichinhos são tudo de bom pra gente, né? Nos ajudam até emocionalmente, você não acha? Então, vamos cuidar acima de tudo, né? Fica aqui já esse toque pra gente cuidar dos nossos animais. Que legal, gente. Muito bom ter você aí pertinho de nós através do canal 26 da NET. Muito obrigada por nos receber na sala da sua casa, no quarto da sua casa, onde você estiver coladinho aí no 26 da NET. Muito obrigada pela companhia e também através do aplicativo Gen TV Play que você baixou no seu celular. Então agora você nos tem aí, ó, na palma da sua mão, que é maravilhoso. Gente, o nosso programa de hoje está imperdível. Fosse você, não desgrudaria por nada, porque nós vamos falar, adivinha do quê? Isso mesmo, relacionamento. Já pensou? E para isso nós vamos receber 2 terapeutas, 2 coaches. Aliás, ela, Silvânia Zanoelo, é psicóloga clínica, ela é jornalista, ela é coach, ela é especialista em terapia familiar. A garotinha sabe das coisas, viu? Mas para, como eu disse já na nossa chamada que rodou boa parte aí do dia, você pôde conferir. Para dar aquele contraponto, assim, com o olhar masculino, nós vamos receber o trainer de coaches. Exatamente, ele forma coaches, gente. Além do que, ele também é terapeuta e é diretor do Instituto Neurocientífico. Vai discutir com a gente também esse tema, né? O equilíbrio emocional no relacionamento, nas relações pessoais, sobretudo lá em casa com o cônjuge. Então, eu fosse você, não saía daí por nada. A vinheta é muito breve, eu volto já. Bem, minha gente, olha só, é o nosso Gen TV e você no ar. Que coisa boa, hein? Acabei de dizer para vocês que nós vamos fazer uma bela de uma DR. Vai rolar, sim, senhores. Nós vamos discutir a relação aqui hoje. E para isso, eu trouxe essas 2 pessoas incríveis, meus convidados. Boa noite para vocês. Vocês estão muito longe, viu? Chega aí, Luiz. Chega mais perto, então. Chega aí, vamos ajudar o câmera, né? Vamos quebrar o câmera agora, mas vai ficar melhor para ele, porque a gente vai conversar sobre relacionamentos, por isso vocês estão sendo muito bem quistos aqui hoje. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai adorar o assunto. Então, muito bem-vindos, boa noite para vocês. Silvânia Zanoelo, como é que você está? Boa noite, Lu. Estou bem, muito feliz de estar aqui. Que beleza, bem-vinda. Luiz Lindner, viajando bastante, como é que está essa correria aí? Sobrou um tempinho para vir, né? É sempre um pouco, né? A gente corre bastante, mas obrigado mais uma vez a Gen TV, obrigado a você, Lu, por poder participar e contribuir e trazer alguma coisa do que nós temos visto e ajudado também, quando possível, as pessoas. Obrigado. Que beleza. Aliás, ajudar pessoas, né, é uma missão muito importante, né, que vocês 2 vêm desempenhando muito bem, porque eu acompanho. Vocês estão de parabéns. Então, eu quero, para quem não conhece ainda, né, Sil, e para os que já conhecem, relembrarem, exaltarem também essa tua trajetória linda, fala aí para o pessoal como é que anda a trabalheira, como é que está. Então, continuamos aí nas palestras, né, a psicologia que me acompanha, né, Sim. Continuo com a clínica, viajando, fazendo palestras em diversos temas, inclusive na segunda, né, onde estaremos palestrando na Mulheres de Valor no Shopping. Ah, que legal. O tema é bem bacana, né? Feche a janela e olhe no espelho. Vai ser bem legal, você não pode perder. E aí,
todas as outras práticas dentro da psicologia, que é um leque, né, em tudo que se faz, inclusive na terapia familiar. Ai, que legal. Muito importante, né? Estar com a cabeça em dia, com os sentimentos em dia, para colocar a casa em dia, né? Isso mesmo. É a base, né? Que legal. É verdade. Sil, você se formou onde? Eu fiz parte da minha universidade na FURB, porque era integral. E aí, quando chegou no final, eu fui para a Uniaselv, porque era noturno. Olha só, que bacana. Sim. E já nessa nobre profissão há quanto tempo? Como psicóloga, 10 anos. Que beleza. Mas aí eu fiz jornalismo, teologia. Já contei tudo aí pro pessoal. Ah, não, é? eu tinha esquecido teologia. Então, estamos hoje com 2 teólogos no meu Uma sofá. das minhas formações também, eu sou bacharel em teologia. Eu tenho mestrado também em teologia. Olha, que legal. Que beleza! Bem, eu tô achando que essa 1 hora aqui vai ser pouco, né, gente? Então é o seguinte, ó, antes de nós conhecermos um pouco mais o terapeuta e trainer Luiz Lindner, eu quero agora rápido aqui, Sil, se você tiver aí com o teu celular, o Luiz também, já vamos compartilhar a live, ó, porque com certeza vai ter gente aqui. Eu ainda não compartilhei, acredita, pessoal? Então eu vou compartilhando aqui, exatamente, que é para as pessoas poderem, e me atrapalhei, que é para as pessoas poderem interagir Isso e mesmo. fazer perguntas para vocês, né? Porque afinal, relacionamento, eita tema que dá o que falar, né? Muita dúvida, né? Então eu acho que hoje a gente vai poder ajudar o pessoal de casa. Então daqui a pouquinho eu me ajeito aqui na nossa live, né, gente? Para poder interagir com vocês. Luiz, Sim. me conte de você, gaúcho, barbaridade. É verdade. Mais um, né? Aqui em Chapecó, na verdade, eu acho que aproximadamente, se eu não estou enganado, metade da população é gaúcha, né? Eu sou também. Eu também, no caso. Então. Que legal. E aí, você veio para cá, está trabalhando pesado aí, ajudando as pessoas, como tu diz, como é que está a tua rotina? Na verdade, claro, Chapecó é um dos lugares em que eu atendo, né? Nós temos aqui um escritório, mas também nós viajamos. Eu, como trainer, eu formo profissionais. Na verdade, eu sou trainer em programação neurolinguística, coaching, mais de 30 formações que eu ministro. E daí nós viajamos em diversos locais do Brasil, formando profissionais. E algumas formações diferenciadas exclusivas. Por exemplo, a terapia neurocientífica, que é uma terapia nova, focada em resolução rápida, principalmente porque ela trabalha estratégias da psicogeografia, do panorama social, da programação neurolinguística. Então, tem algumas coisas bem diferenciadas, assim, e com soluções muito rápidas, né? É uma certa disrupção, uma quebra de paradigma em algumas maneiras tradicionais de se tratar bloqueios, impasses, porque a minha pós-graduação na área de neurociência, agora indo para o mestrado, então, juntando com a neurociência, ela te dá os fundamentos, como funciona na sua mente, ela te dá as estratégias. E a programação neurolinguística, ela te dá as estratégias, mas não te fundamenta. Então, juntando as duas coisas, nós conseguimos alguns starts extremamente inovadores para soluções realmente muito rápidas. Cura de fobias em 10 minutos, bloqueios, qualquer tipo de impasse, assim, nós elicitamos, ou seja, nós descobrimos como são construídas as experiências e nós alteramos essas construções, principalmente utilizando os sentidos da pessoa. Então é algo, digamos, é uma certa disrupção, não perde tempo indo para o passado, não dá diagnóstico, simplesmente altera a construção, porque é interessante isso, né? Qualquer coisa que nós arquivemos com nossos olhos, tudo que nós gravamos do mundo à nossa volta, ele só tem 5 elementos. E são os 5 sentidos, visão, tato, olfato, paladar. Então, esse é uma das pressuposições importantes da programação neurolinguística. Só que com a fundamentação neurocientífica, você consegue também entender muito melhor esses mecanismos. Eu também tenho diversas formações, 2 formações ericksonianas, eu tenho algumas formações, né? Para que você se torne um trainer, primeiro você faz coaching, depois master coach, depois trainer, depois practitioner também, programação neurolinguística, practitioner, master practitioner e trainer. Então eu consegui esse status de me tornar trainer e juntando 2 décadas de trabalho, diversos cursos em diversas áreas, principalmente nessas áreas das soluções, terapias, eu cheguei num certo momento hoje com algumas coisas que são bem diferenciadas, bem inovadoras. Algumas pessoas no mundo já trabalham dessa forma, né? Por exemplo, destaco aqui o trabalho de Tony Robbins. Tony Robbins trabalha também com esses reconhecimentos rápidos de padrões para que hajam soluções rápidas também. Então, isso eu faço também hoje. Tony Robbins, aquele americano famoso. Americano, né? famoso, Reconhecimento de padrão e solução rápida. Eu trabalho também hoje com isso.
Que tal? Então, Sil, o que você achou, assim? Será que dá um bate-papo? Será que rende? Sim, né? Gente, eu estou muito orgulhosa dos meus convidados hoje, com os meus convidados hoje, porque eu tenho certeza que, olha, vai render esse assunto aqui. Ambos qualificadíssimos, vão poder nos ajudar sim. Aliás, eu já tenho beijinhos aqui para a querida Alexandra Lopes. Uau, ela está dizendo que eu arrasei no look, Sil. Uau. Então, obrigada, querida. Tá ótimo. A Franciele Marcante dizendo que é legal o assunto, que joia, vamos começar a explorar esse assunto. A Maria Antônia de Oliveira, queridona, está super este programa, que bom. E olha só, Maria, está apenas começando. Então, você que está aí com a gente, ó, tarefa de casa, compartilha a live, interage, faz perguntas, porque nós temos que aprender muito com esses super profissionais aqui. O tema é relacionamento. Mas o relacionamento, né, Silvânia, abrange várias facetas, né? Um relacionamento é com o cônjuge, é com os filhos, é com os amigos. E aí, como é que um ser vivente se posiciona, né, tendo que trabalhar bem essas facetas? A saúde emocional, né? A saúde emocional tem a ver com o que você vai responder para o outro. Né? Qualquer que seja a relação saudável, está baseada no quanto você é saudável, né? Porque a tua prática, as tuas ações, as tuas atitudes, baseado em tudo, toda uma construção da tua história, né? Como você vivenciou as tuas emoções, como você foi educado enquanto criança, educado no sentido de emoções, isso tudo responde a quem você é na fase adulta e como você vai se relacionar com o outro. Quer dizer que tudo fica registrado. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente presenciou, fica como que na timeline lá da nossa vida. Exatamente. Sendo negativo prejudica, obviamente. E aí, o que fazer nesse caso? Olha, existem diversas técnicas. A nossa amiga, a nossa colega, né, profissional com toda essa habilidade, eles têm uma técnica um pouco diferente da nossa. Nós alteramos normalmente só a estrutura dessas memórias e automaticamente ela perde total poder, né? E uma coisa importante, nós temos uma ideia um pouco diferente em alguns contextos. Nós não costumamos trabalhar o passado, a menos que eles, digamos, a menos que ele passe pelo nosso caminho, a menos que em algum momento, quando nós criamos um movimento de levar a pessoa para construir o futuro que ela quer experienciar, alguma coisa atravessa no caminho, porque de um modo geral nós entendemos que a maior parte das pessoas estão paralisadas, na maior parte das vezes, é porque elas estão com foco no lugar errado, ou é porque elas não sabem fazer as perguntas certas, ou não sabem avançar em direção ao mundo em que elas querem experienciar. Porque, de um modo geral, se diz, até com uma certa propriedade, que o passado determina a vida da pessoa e o futuro. E, na verdade, em certo aspecto desde que ela seja completamente coadjuvante. Quando ela assume um papel de protagonista, o passado deixa de ter esse poder. Porque o que define a nossa vida é onde nós focamos, o significado que nós damos ao que nós estamos focando e a atitude em relação a isso. Então, nesse movimento de produzir sentido, fazer com que a pessoa se conheça e construa um futuro que ela quer experienciar, a maior parte dos impasses caem por terra. Por exemplo, ela diz assim, eu não acredito que eu possa ser feliz, eu não acredito que eu possa prosperar e ter a vida dos meus sonhos. Limitantes, né? Então, como você também é coach, né? Então é esse movimento de levar a pessoa para focar e construir o futuro que ela quer experienciar, na maioria esmagadora das vezes, faz com que a maior parte das impossibilidades, das crenças limitantes fiquem para trás. Por quê? Porque gera alavanca, gera clareza, gera inclusão, esperança, todo esse processo também gera empoderamento, autoestima. Então, esse movimento é bem interessante. E daí, logo na sequência, a PNL dá o recurso para rapidamente solucionar qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de impasse, né? Que tal? E o pessoal que está em casa, Luiz, de repente, assim, trazendo mais para o lado relacionamento cônjuge, né, Sil? Tá com problemão lá, não estão se entendendo. O que fazer? Você, como terapeuta, quer dar uma dica já de cara? Então, todo esse olhar futuro é importante e é o que responde toda a nossa vida. Mas não dá para desmerecer a nossa história, né? Ela é real. É o que eu sou hoje, baseada nas minhas práticas que eu tive.
Então, essa grande tacada é eu detectar aquilo que me trava, né? E aí sim eu vou alavancar. Relacionamento conjugal, eu costumo dizer que é um relacionamento que já é fadado ao fracasso. Por quê? Mesmo? Porque estar duas pessoas, né, juntar duas pessoas que têm quase que tudo diferenciado. Então, é fato que tem tudo para não dar certo. Cultura diferente, né? Família diferente. Exatamente. Agora, o que faz dar certo? Eu ter o entendimento que eu quero que dê certo. Como qualquer outro negócio, né? Uma empresa que você é sócio com alguém. Se você já entra com toda a possibilidade de não dar certo, porque as opiniões, as ideologias, a questão da política, enfim, uma porção de coisas. Mas se você entende que aquilo é algo para benefício e você pode trabalhar de uma forma positiva, né? Buscar aquilo de bom que o outro pode contribuir para a minha vida, você decide, não, eu vou fazer esse relacionamento dar certo. Exato, eu ia mesmo tocar nesse assunto. Pode ser uma questão de decisão mesmo. Eu vou fazer dar certo. Investir nesse relacionamento. Isso. Mas, infelizmente, alto o grau, o índice, melhor dizendo, dos divórcios, né? Porque as pessoas facilmente divorciam hoje, né? Então, eu vou tentar, eu verei. Se deu certo, deu. Se não deu certo, também, bola para frente. Sim, tá fácil, né? Tá fácil. Simples, eu vou lá, divorcio, não precisa esperar, enfim. Mas não, a escolha é essa, não. Eu quero que o meu relacionamento dê certo. E a sistêmica, que é uma das teorias que eu pratico e que eu atuo muito com casais, ela tem esse entendimento que o relacionamento conjugal ele tem as suas fases. Então, se você identificar a fase daquele relacionamento, você consegue ter ferramentas para trabalhar esse relacionamento de forma que dê certo. Fases, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Certo. Quais são as fases? Então, a primeira fase é do romantismo, que todo mundo conhece essa fase, aquela fase do príncipe encantado que a gente costuma dizer. Estrelinhas. Tudo é bonitinho, né? Nós vamos nos casar, nós vamos morar numa casa maravilhosa, né? Nós vamos fazer viagens ao exterior, nós teremos carros importados, a nossa vida será maravilhosa. Eu casei com o melhor homem do mundo, não é? Eu me lembro quando eu casei, estava assim há um ano casada, uma colega brincando, né, eu era diretora de uma escola, e ela disse assim, nossa, meu marido é terrível. Eu falei, não, eu casei com um príncipe encantado. E ela disse, que pena, eu fiquei com o cavalo. Né? Ai, gente! Mas o fato é que ela já tinha passado o tempo da fantasia, do romantismo. Ela estava na fase real. Sim. A fase real é aquela que você entende que aquela pessoa tem os defeitos, tem diferenças, tem as dificuldades, os limites, mas você entendendo esse princípio e essa realidade, que você tem que se adaptar àquilo e aí pensar em possibilidades maiores, você vai para a próxima fase, que muitos não passam da terceira fase. Porque a terceira fase é o alto índice de divórcios. A terceira fase. Isso acontece lá por quantos anos? Cada relacionamento tem o seu tempo, entendeu? Então, assim, é a fase das cobranças. Depende, eu acho, de quanto tempo os casais passam juntos, né, Luiz? Gente que trabalha junto, que fica muito tempo junto, certamente já chega na terceira fase mais rápido. É a fase da cobrança. Né? Olha só, você disse que nós teríamos uma casa. E eu estou há 20 anos pagando aluguel. Ai, o bicho pega, né? Olha, você disse que a gente iria viajar não sei aonde, nas férias, não sei quando. Olha, faz 20 anos que eu sou casada e ainda não tive férias. Sabe, as cobranças, como se o outro fosse culpado de não ter dado certo algumas coisas. Não é? Eu acho que nesse caso, né, Luiz, se aplica muito o autoconhecimento, a autogestão emocional, eu acho, porque eu só vou conseguir fazer alguém feliz se eu estiver pleno, se eu estiver, ou no meu caso, plena, né? Me compreendendo, me entendendo, me trabalhando para ser, então, uma pessoa melhor para o outro, Luiz. Exatamente. Eu tenho esse entendimento, mesmo porque, na maior parte das vezes, nós queremos que o outro viva e seja de acordo com as nossas expectativas. E é um grande erro nós imaginarmos que existe algum relacionamento que nós entremos nesse relacionamento com o objetivo de suprir as nossas carências, as nossas demandas. Exato. De um modo geral, todos os relacionamentos
relacionamentos bem-sucedidos, as pessoas precisam ser ajudadas e trabalhadas antes disso. E é claro que tem algumas particularidades, né? Por exemplo, como é que o homem entende amor? É interessante, né? Sim, até porque eu prometi pro pessoal, né, Luiz, que nós faríamos um contraponto sob ótica masculina também, né, Sil? Porque, primeiro que mulher, segundo o que me consta aqui nos meus autos, né, as mulheres gostam de uma DR. Tipo, vem cá, marido, vem cá, namorado, senta aqui e vamos conversar. Já o homem, pela sua natureza mais lógica, penso eu, já não gosta muito, não. Qualquer coisa já parte para o decisório e tal. Então. É uma predisposição do homem gostar muito de discutir a relação, com raríssimas exceções. Às vezes tem mulher. Você que é terapeuta e lida aí com o cérebro, por quê? O que acontece no cérebro masculino? Olha, de um modo geral, por exemplo, olha que interessante, Daniel Goleman, que é um PhD, que foi o que difundiu inteligência emocional, ele fala desde o início a diferença entre um homem e uma mulher. Para nós, homens, quando nós começamos a nossa vida, digamos, o foco principal da nossa vida é a independência. O foco principal é a autonomia, é não ficar à mercê nem refém de nada. Então, o homem busca isso. Isso, em algum momento, se alguma coisa acontece que coloca isso em risco, isso é muito ruim para um homem. Agora, o que é que a mulher busca quando ela começa a sua relação quando começa na adolescência e depois no relacionamento? Para a mulher, o foco é uma teia de relacionamentos. São relacionamentos com pessoas, amizades. Ela quer inclusão, ela quer participar, ela se sente ameaçada quando um desses relacionamentos, nessa teia de relacionamentos, é rompido. E muitas vezes ela se submete a ceder demais para manter esse relacionamento. É uma predisposição, de acordo com Daniel Goleman, das mulheres. Mas eu tenho uma dica interessante. É verdade, sim, que os homens, com raríssimas exceções, eu, por exemplo, sou um que gosta de conversar sobre a relação, mas eu sei que eu sou minoria. Agora, eu acho que tem um ponto bem interessante para quem está nos assistindo, descobrir a causa da maior parte dos problemas no seu relacionamento. Claro, um deles é a clareza, assumir responsabilidade. Nós falamos aqui também da pessoa entrar num relacionamento com uma expectativa, com as suas expectativas trabalhadas para não se frustrar, porque sempre que você depositar tudo isso no outro, vai se frustrar. Mas eu tenho uma dica bem interessante. Vamos deixar essa dica para depois do intervalo? Ok. Não vai esquecer? Não vou não. Gente, cobrem aqui, viu? Tem dica, supimpa para você dar aquela guinada no relacionamento. E a gente volta muito, muito, muito rapidinho, logo depois do intervalo. Se você percorrer esse Brasilzão, vai ver que o brasileiro sabe mesmo dar a volta por cima. Com o programa Avançar, o Brasil está retomando mais de 7.000 obras que ficaram inacabadas. E ao lado de bons parceiros, a gente avança muito mais. Por isso, agora é avançar as concessões, avançar as parcerias para que empresas de fora e daqui invistam na infraestrutura do país e em serviços de mais qualidade. Mais do que nunca, agora é avançar parcerias. A Risate é uma clínica odontológica especializada, com atendimento humanizado. Uma equipe completa atende todas as especialidades em um só lugar. Dispõe ainda de uma estrutura moderna e aconchegante, trazendo praticidade e bem-estar para você. Faça parte do grupo de pessoas que tem orgulho em sorrir e melhore sua autoestima e qualidade de vida com a Risate Odontologia Especializada. Agende sua avaliação. Nós nascemos para cuidar dos seus sonhos, garantindo sua segurança e tranquilidade através de um sistema rápido e eficaz, com equipamentos de última geração. É a tecnologia de ponta da nossa central de monitoramento 24 horas, aliada ao atendimento personalizado que a nova Enviosat oferece. Saiba como garantir o máximo de sua eficácia. Venha você também para a Enviosat Chapecó Monitoramento, um novo jeito de cuidar. 3328-9595 e nas redes sociais. Não precisamos de um mundo melhor. Precisamos sim de pessoas melhores neste mundo, que se envolvam com o que é mesmo importante, com muito de si para dar e ficar ainda maior. Pessoas com tempo para amar, ensinar, aprender. Pessoas. Nosso mundo será o que elas forem. Tempo para fazer isso, a gente consegue para elas.
Estamos de volta e o assunto está muito interessante no nosso Gen TV e você de hoje, hein? Relacionamentos. Isso aí. E olha só, antes, gente, tenho que mandar beijos aqui, ó, viu? Porque nós temos uma audiência muito especial, direto do caminho de São Paulo para Chapecó. A Luz Orzi nos acompanha, viu? Ela está voltando de viagem. A Kelly Martinelli também com a gente. Se eu não me engano, a Kelly está na Argentina. Beijos, minha querida. A Lori Bertotti também mandando beijos para nós, Sil. A Gabriele Barbosa com a gente. Gabi, beijo pra ti. Samara Carvalho, Jackson Teodoro. Meu Deus, quanta gente querida. E o que mais aqui diz a Franciele Marcante. E quando é só o casal e pira, e quando vem os filhos, algo assim que ela quis dizer. Silvânia, nós vamos falar também, né, de relacionamento com os filhos, em cada fase também, né, dessa criançada. Assim, quando vem os filhos, piora, ela disse. Que legal. E a Neuza Antunes também dizendo que nosso programa está muito bom. Que legal, bom mesmo é ter a sua companhia, viu? Fica aí coladinho com a gente. Vai compartilhando a live. Obrigada para você que está aí no canal 26 da NET conosco também. Então, Luiz Lindner estava nos falando sobre o relacionamento lá dos cônjuges e tem uma dica, né? Tem uma sugestão para melhorar o esquema lá, né, Luiz? Como é que é? Sim, interessante isso. De acordo com um trabalho muito interessante que eu gosto muito de Emerson Emerix, ele tem um livro sobre esse assunto, Amor e Respeito, e de acordo com esse estudo, e também, como nós somos teólogos, isso também tem fundamentação bíblica, para o homem entende o amor. Não, mas eu acho que eu vou deixar o homem para depois. Vou falar da mulher. Tá. O que é o amor para a mulher? Para a mulher é tudo que nós imaginamos. É o respeito, é o toque, é o patrocínio, é dizer o quanto ela é importante, dar significado a ela. Cuidado, proteção. Amparo, proteção, momentos mágicos, né? Então, mas principalmente nós percebemos que as mulheres, elas realmente é muito relevante o significado, dar significados de quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é importante, o quanto uma casa sem ela é apenas uma casa, mas com ela se torna um lar. Essa questão de realmente, tudo que vocês imaginam que é amor para uma mulher, é amor. Agora, para o homem, o que é amor para um homem? De acordo com os especialistas, eu gosto bastante dessa ideia, é respeito. Então, o que eu quero dizer, às vezes acontece nos relacionamentos, e nós temos percebido, de repente, a mulher patrocina, faz carinho, cria momentos mágicos para o homem, e isso tem muito pouca importância. Eu confesso que a maior parte, não todos, mas uma grande maioria de homens talvez se sintam até constrangidos com isso. Mas o que é que ele valoriza? O que é amor para um homem? Respeito. Tá, Luiz, eu preciso te cortar por quê? Patrocínio. Ah, sim. Vamos simplificar. Patrocínio é elogiar? Exatamente. Não é patrocínio de comercial, isso, não, né? Porque é um termo que nós usamos, Exato, né? eu só quero esclarecer. Exatamente, elogiar, digamos, dar todo o amparo, dizendo com palavras o quanto ela é maravilhosa, o quanto... Ok, para a mulher, né, funciona, mas isso. Já para o homem causa uma certa vergonha, principalmente se a mulher chega cheia de mimimi em público, meu bichinho, minha coisa, não sei o que, o homem já não gosta muito, não. Aqueles homens que são mais bem resolvidos, eles se sentem constrangidos, porque para eles realmente o amor é respeito. Então, onde é que normalmente ocorrem os problemas? Na hora de repente encontrar um caminho para uma solução ou encontrar um acordo, a mulher disputa com o homem. Claro, olha só, a mulher ela é tão inteligente, às vezes mais inteligente que o homem, idônea, capaz, é uma pessoa extraordinária. Às vezes, volto a dizer, tem mulheres que são emocionalmente, psiquicamente muito mais inteligentes que um homem. Só que existe um mecanismo no homem que é como, em certo aspecto, nós temos uma parte do nosso cérebro que ela responde de maneira instintiva, como se fosse um animal. Então, por exemplo, quando a mulher, ela mostra que ela, talvez com uma intenção positiva por trás desse padrão, né? Que ela é capaz, ela disputa com o homem. Instintivamente, o que o homem faz? Ele simplesmente não dá o que ela precisa, não dá carinho, não dá tudo o que ela precisa. Por quê? Porque, em certo aspecto, volta a dizer, concorrente? Exatamente. Inconscientemente, ela se torna uma concorrente. Agora, pense assim, se uma mulher
com toda a sua capacidade, intelectualidade, idoneidade, com toda a habilidade, volto a dizer, normalmente as mulheres emocionalmente são mais inteligentes que os homens, justamente porque é algo da natureza delas, com toda essa idoneidade, com toda essa capacidade, ela se submete a perguntar a um homem qual é a decisão mais acertada, o que ele acha sobre aquilo. Sabe o que acontece? Instintivamente também, sem nem ao menos raciocinar, ele começa a gravitar em torno da órbita dela e fala: minha princesinha, o que eu posso fazer por você? Então, o que acontece é justamente isso. Quando ela, com toda a idoneidade, se submete ao homem, nesse sentido, desde que, claro, ele seja algo positivo, porque nós sabemos que em alguns casos existem homens que não são muito ecológicos nas suas ações, certo? Mas quando um homem realmente ama uma mulher e quer o bem da sua esposa, a ama de verdade, quando ela, com toda essa capacidade, se submete a ele, realmente nós temos aquele homem que fica gravitando, até eu vou usar um termo bem popular, babando em roda da mulher para poder dar amparo. Ele instintivamente ele entende como se ela fosse uma, assim, minha princesinha, o que eu posso fazer para te cuidar, o que eu posso fazer por você? Essa então seria a dica para a mulherada, né? Sim, de um especialista, Emerson Emerichs. Então tá certo, dica do especialista, gente. A mulherada, então, se tu concorda com isso, é a submissão inteligente, aquela coisa assim, tipo, eu sou bem patetinha, na verdade é ela que está dando as cartas, mais ou menos isso. Eu digo que eu prego um desempoderamento da mulher, né? É mesmo? Porque, sério? Opa, um termo novo, gostei. É porque eu sou cansada com o empoderamento da mulher. Porque esse empoderamento, ele ficou desequilibrado. Sabe, a mulher, ela foi passando, desculpa a expressão, mas como um trator, derrubando tudo, não devo nada a ninguém, não devo satisfação a ninguém, não é desse jeito, não é desse jeito. Nós não temos que ser extremamente apáticas, mas nós temos que ter esse respeito, porque tem a ver com o que eu vou falar, inclusive, na nossa palestra, essa importância de respeitar, de entender, de reconhecer o outro na minha vida. Né? O quanto esse outro contribuiu para eu ser, para eu me tornar, isso é muito importante. Para eu conseguir. Porque aí nós fomos para o mercado de trabalho, todo esse movimento da mulher profissional, a mulher independente financeira, e aí isso para o homem é um desrespeito em muitos momentos, porque eu não preciso do teu dinheiro, eu tenho o meu. Né? Então eu também não preciso dar satisfação da minha vida, porque eu posso me autogerir. Né? E aí nós construímos uma independência tão solitária. Isso é muito bem colocado. Esse é o problema, solidão, exatamente. Que aí nós não conseguimos mais nos encontrar nesse contexto. Não é? E aí vem uma porção de outras situações, porque isso alcança os nossos filhos, né? Isso alcança todas as nossas relações. E é bem certo que as crianças, nesse processo de disputa ali, né, dos pais, agora falando de família constituída, pai, mãe, filhos, a criança ali naquele meio, ela sente isso, ela percebe que está rolando essa disputa ali e afeta, então. Com certeza. Com certeza. Quando alguém fala sobre esse momento de filhos, realmente é um outro momento, é uma adaptação nova. É um novo ser, né? Você vai ter uma outra disponibilidade de tempo, você vai ter que dividir esse sentimento com mais alguém, e aí se adequar a essa nova proposta. Né? Mas é extremamente importante, porque é um resultado, é o que você dispõe de todas as suas emoções para um novo ser. Isso tende a ser muito saudável quando cada um consegue ter esse respeito na sua relação. Eu me coloco no meu lugar, como esposa, como mãe, como mulher, não, como eu já falei, apática, mas sabendo do que eu quero, onde eu posso chegar, mas respeitando o outro. Não é? Então, por um exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que estudaram, que fizeram uma porção de graduações e especializações como profissionais, se tornaram grandes profissionais. E o salário ficou melhor do que o marido. Né? Aí, então, eu não preciso mais desse marido, porque eu consigo viver a minha vida sem esse homem. Mas esse homem pagou a universidade. Ah, meu Deus. Então, ele cooperou. E a ética nesse ter, relacionamento, né? Um ideal, né? Ele cooperou para eu conseguir chegar a alguns lugares. Bom, eu tenho que ponderar isso tudo, né?
por que eu não preciso mais desse homem? O que mudou? Em que momento na minha vida eu percebi que ele não é mais necessário na minha vida? Baseado em quê? Qual é a evidência? Né? E aí as perdas e ganhos. Né? Então, é necessário a gente ter inteligência para bem se relacionar. Exatamente. É como o Luiz falou da relação ecológica, né? Sim. É a relação do ganha-ganha. Não posso querer só o meu bem-estar, eu preciso primar e exaltar também a situação do outro, né? No caso, esse exemplo de o marido, enfim, o homem ter bancado a formação que propiciou esse... É um exemplo bem interessante, muito interessante. Aí tem uma descoberta, né? Eu me descubro, eu posso, eu consigo. Ele me deu a ferramenta, cooperou, claro, eu já tinha muita coisa, mas as relações cooperam para que eu vá me descobrindo. Então, não é dessa forma que eu vou desconsiderar, né? Pelo contrário, essas conquistas, elas precisam fazer com que eu tenha ainda uma melhor capacidade de conviver com o outro. Claro, eu acho que evoluindo emocionalmente, né? Isso é mesmo. E uma coisa importante, continuando, concordando com o que a colega falou, é justamente isso, esse padrão de comportamento feminista, ele não tem feito as mulheres mais felizes. Eles têm realmente tornado elas, muitos aspectos solitárias, em alguns aspectos talvez frustradas. E existe uma coisa muito importante à luz da neurociência, que é um santo remédio para o cérebro e também faz muito sentido, é muito ecológico em termos de sistema, que é justamente a gratidão. Nós temos que ser gratos pelo mundo que nós estamos experienciando, por todas as pessoas que nos propiciaram chegar até aqui, por todo o conhecimento embargado, por todo o legado, e é por aquelas pessoas que são às vezes o nosso cônjuge, o nosso familiar, né, seja um pai ou uma mãe, que contribuiu, que nos patrocinou, que nos ajudou, que usou dos seus recursos para que nós pudéssemos nos tornar a pessoa que nós nos tornamos. Né? Aliás, gratidão é uma palavra fantástica, né? Pelo sentido real dela. Faz muito bem, realmente. É o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma breve pausinha aqui no nosso bate-papo, que, aliás, está interessantíssimo. O pessoal de casa está gostando. Que show, tem mais gente chegando. Já mando beijo para vocês. Por quê? Nós estamos vivendo o mês de março, né? O mês da mulher, o mês mais cheiroso, mais lindo do calendário, né, Luiz Lindner? Hoje nós estamos, a maioria aqui, vamos judiar dele um pouquinho, né, Sil? Então, aqui, vocês estão acompanhando também aqui na Gen TV, nós temos um projeto muito interessante, que é o Mulheres de Valor. É um projeto que vem acontecendo ano a ano aqui na TV, e algumas mulheres são indicadas para receber um troféu bacana, um reconhecimento. Então, eu já quero convidar você, está acontecendo neste momento o Mulheres de Valor. Lá no Shopping Pátio Chapecó, tem uma exposição fotográfica linda das nossas indicadas desse ano, mulheres realmente de valor, e também, paralelo a essa exposição, está acontecendo um circuito de palestras muito interessante, com temas excepcionais, da qual, inclusive, né, a Silvânia também vai ter a palestra dela na segunda-feira próxima. Mas a primeira palestrante foi a nossa diretora Itatiane, que, aliás, é um poço de conhecimento, agregou sem dúvida. Nós vamos ver um pouquinho, um pedacinho, só para botar um gostinho aí. Você depois vai para a plataforma Gen TV Play e assiste tudo na íntegra, tá? As histórias das mulheres. Mas da palestra é o seguinte, é o tema da palestra dela, que foi segunda-feira agora passada, Despertando Sua Melhor Versão. Que legal, hein? Então o Branco vai rodar um pedacinho aí para vocês. Roda, Branco. Despertar a melhor versão em cada uma das mulheres é o objetivo desta noite. E quem traz esse assunto, explora ele em todas as suas facetas, é a idealizadora do projeto Mulheres de Valor, Itatiane Tamanho Dalben. Itatiane, como despertar a melhor versão em cada uma das mulheres aqui nessa noite? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro dizer que é uma alegria, o projeto Mulheres de Valor está cada vez mais forte, né? A gente está realmente construindo um elo e potencializando as mulheres, né? A melhor versão, na verdade, é você mesma. Nós somos únicos, então é encontrar esse ser extraordinário que existe dentro de nós mesmos, né? Então o que a gente vai estar trabalhando na palestra é exatamente isso. A forma de você potencializar você é se autoconhecendo, é encontrando um sentido, um propósito para a tua vida, um sonho que você tem para você realmente desenvolver capacidade, competências e principalmente desenvolver o teu autoconhecimento e a tua autoliderança, para você conquistar um projeto de vida, que eu acredito muito nisso, né? Que nós temos que ser o Senhor
senhor do nosso destino, a senhora do nosso destino, né? Realmente traçar um objetivo para a nossa vida e lutar por ele, né? Com as armas que nós mesmas temos, ou seja, qual é o meu maior potencial, quais são as minhas habilidades, o que eu posso potencializar e o que eu tenho a melhorar, como que eu posso estar melhorando, como eu posso compartilhar com as outras pessoas. Seria a ousadia a principal característica de uma mulher moderna, uma mulher que realmente quer vencer e fazer a diferença na sociedade? Eu acredito que é acreditar em você, sabe? Eu vejo que o que me fez, dentro da comunicação, enfrentar todos esses desafios é porque eu acredito naquilo que eu estou construindo. Eu acredito, tenho um propósito para fazer essa construção. Então, você ter ousadia e também acreditar em você. Acreditar em você e unir com pessoas que têm esse mesmo propósito. Acho que esse realmente é o que eu busco viver todos os dias, e busca da minha melhor versão é o que eu faço diariamente, né? Eu acredito que a gente não encontra, a vida inteira você leva para você achar a tua melhor versão, né? Então, levar a vida de uma forma a qual você possa estar sempre despertando a tua melhor versão. Então, é importante o desafio, é importante que você acredite, que você lute, que você vá atrás. Aproveitem, venham junto, a gente está compartilhando com mulheres extraordinárias, isso que é o bacana, né? A gente está se conhecendo pessoas diferentes, né? E lembrando que para fechar com chave de ouro, então nós vamos ter o troféu, né? Mulheres de Valor, que será dia 23, busca seus ingressos, ainda tem alguns ingressos. Nós vamos estar também com uma homenageada especial, além das 20 mulheres aqui regional, nós vamos estar com a Monja Cohen, ela que é uma referência de mulher ousada e que realmente tem muitos a ensinar. E ela vai estar presente no nosso evento, né? Compartilhando um pouco da sua sabedoria, sendo reconhecida e homenageada. E gostaram, gente? É só uma pitadinha do que está acontecendo nesse mês lindo, né? Mês de março, mês das mulheres. O nosso Mulheres de Valor realmente é um super evento. E as palestras estão imperdíveis. Aliás, eu quero já... Mas antes eu preciso fazer uma coisinha. A Sil não vai falar agora não, depois ela vai falar da palestra dela, vai anunciar direitinho porque vocês não podem perder. Agora é o seguinte, eu quero deixar vocês com uma dica, um bate-papo que nós tivemos com o Dr. Eduardo lá na Clínica Risate, que é nossa parceira aqui. Vamos ver? Risate Odontologia, telefone 3323-2000. É impossível negar o poder transformador de um sorriso, não é? Quantas vezes ele já não contribuiu para melhorar o seu dia e aliviar as tensões nos momentos difíceis? Um belo sorriso abre portas. Mas para isso, ele também tem que estar saudável. Quando alguém está satisfeito com o próprio sorriso, ele se torna mais confiante, otimista e feliz. E isso, claro, reflete em toda a saúde física, mental e psicológica. Além disso, um belo sorriso pode deixar qualquer um mais confortável e confiante em seus relacionamentos pessoais. Por isso, eu estou aqui na Clínica Risate e vou conversar com o Dr. Eduardo. Doutor, um belo sorriso realmente pode abrir portas e fazer muito bem para qualquer um, né? Sim, é verdade, Lu, sem dúvida, né? O sorriso, ele tem a capacidade de aumentar a autoestima, né? Porque ele consegue rejuvenescer um sorriso, um rosto, isso faz com que as pessoas se sintam melhor, né? E como consequência a autoestima vai lá para cima. Que ótimo. As pessoas costumam cuidar do corpo, muito mais do corpo do que da saúde bucal. Doutor, explica para a gente qual é a importância de um bom cuidado diário com higienização da nossa boca. Como diz aquela frase conhecida, Lu, a saúde começa pela boca, e de fato começa, né? Então, uma mordida equilibrada, sem ausência de dentes, sem qualquer outro tipo de problema, né? Gengivite, periodontite, qualquer coisa que interfira na eficiência mastigatória, né? Vai fazer com que você tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor em qualquer idade. E se não higienizar direito, o que pode acarretar de problemas? Os problemas mais comuns, principalmente no adulto, é a gengivite, que seria um problema um pouquinho mais leve, que é o acúmulo de placa bacteriana, trazendo uma inflamação da gengiva, mas esse problema não tratado pode evoluir para uma periodontite, que é um problema muito mais sério, eu diria, e acomete muitos adultos,
muito mais do que as pessoas imaginam. É uma doença silenciosa, que tem poucos indícios para que a pessoa que está com esse problema perceba, né? Então, demora muito para que ela tenha noção de que está com esse problema. E, geralmente, quando se percebe, ela já tem pouco tratamento, né? Então, a periodontite é uma doença danada, uma doença complicada, que faz jus àquela visita anual ao dentista, para que você não seja pego de surpresa. Realmente muito sério isso. Então, para evitar esse tipo de problema, doutor, qual seria a ação mais indicada? Sim, o mais indicado é a visita periódica ao dentista, né? Não necessariamente uma vez por ano. Existem pessoas que têm um risco maior e elas vão ter que ir num prazo um pouco menor, né? Mas essa visita, essa manutenção periódica, essa revisão é extremamente importante na vida adulta. Muito bem, e todos os caminhos nos trazem a Clínica Risate, então, para esse cuidado, né, doutor? Qual é o endereço aqui? Exatamente, aqui o endereço, nós estamos na Benjamin Constante, bem na esquininha com a Porto Alegre, né? E o nosso telefone é o 3323-2000. Muito bem, dado o recado lá da Risate, né? Vamos cuidar do nosso sorriso, né? Para ficar bem na foto. Né, gente? Bem, mas para ficar bem na foto também, né? Nossos terapeutas queridos que estão abrilhantando o nosso programa hoje, a gente precisa se conhecer, cuidar, né, dos nossos passinhos ali no relacionamento, fazer a nossa parte, né, Sil? Nós estávamos aonde na nossa prosa? Então, eu dizia, Lu, que hoje o motivo de divórcio é desprezo. Esse é o motivo. Não é a mulher estar acima do peso, nem ao menos tantos outros motivos aí que se busca, mas é o desprezo. Tudo que você despreza, você perde. Isso é fato, né? Então, eu tenho que valorizar. E aí, volta toda essa fala que a gente já teve. O respeito tem a ver com você valorizar o outro, né? O homem entregar-se no sentido de afeto, de segurança, que é um dos motivos que a mulher se casa, buscando segurança de afeto, finança, enfim, uma porção de coisas. Devolver isso né, não desprezar, mas valorizar a mulher. Então, sempre que se tiver uma prática de valorização do outro, eu não estarei desprezando e, dessa maneira, estarei cultivando para o bem-estar dessa relação, né? Certo. Então, o ideal seria o diálogo, né? Preservar e, enfim, cultivar isso, conversar, porque muitas vezes não se sabe o que é que está passando na cabeça do outro. Se não falar, se não verbalizar, se não se expressar. Mas nós, mulheres, verbalizamos, né? E aí eu acho bacana, porque assim, o próprio Deus, quando nos criou, ele diz que nós somos frágeis, né? Mas nós já tivemos uma válvula de escape, que é o falar, porque falar é terapêutico, né? E nós falamos muito. Então, acontece alguma situação, a gente já quer ligar para alguém, fazemos contato com outra pessoa. Outro dia eu estava numa loja e, quando eu fui passar as compras, a moça falou assim para mim: ai, sabe que hoje a nossa gerente foi embora e aí está vindo uma nova gerente. Eu falei: poxa, que legal, com certeza ela vai ser muito boa, porque a empresa é uma empresa séria, idônea. Aí ela deu um sorriso e falou: é mesmo, né? Mas ela nunca me viu, ela não sabe meu nome, de onde eu vim. Que graça, Mas ela dividiu a necessidade uma dor, né? Olha, um novo momento na minha vida profissional. Um momento apreensivo, né, dela. Desconhecido, não sei quem é e tal. Ela dividiu com o desconhecido. E aí, com certeza, ela vai dividir com mais alguém, com mais alguém, com mais alguém. Vai ligou para a amiga, vai falar para o marido, para a mãe, sei lá. Sim. Né? Porque cada vez que você compartilha com outro a sua dor, você tem a sensação de empatia, né? Que o outro participa da sua dor também. E dá a impressão que ela fica menos dolorosa. Olha só. Né? Então, nós, mulheres, sabemos fazer muito bem isso. Nosso único problema é que, às vezes, nós dividimos com alguém que não pode nos ajudar. Né? E também tem, eu acho que a sensibilidade, né? É necessário isso, de saber quando falar, né? Às vezes você está, principalmente a mulherada, então, que gosta de falar, né? Eu não, sou diferente, eu não gosto muito de falar. Não. Não. Eu sou diferente. O problema é
no momento errado. Às vezes o cônjuge está ali, né, de cabeça cheia, chegou com um problema, enfim, e a mulher está precisando. Calma, respire um pouquinho, né? Mais ou menos o tempo assim. do sofá. É o tempo do sofá. Chegar, deixa o marido chegar, respirar fundo, tomar uma aguinha, sentar no sofá, ver o jogo, sei lá. E no momento que ele está assim, super legal, que não é o momento que você está alterada, né? E que às vezes é um momento assim que é o melhor momento que você está vivendo naquele dia, assim. Para que você esteja sem as ferramentas ali, aquelas que irão, às vezes, atuar de uma forma agressiva, mas você aborda aquele assunto de forma mais paciente, né? Mais mansa. E aí o marido também recebe de uma outra forma, né? Com certeza. Então, e aí, se não acontece isso, se não rola esse... né? Precisa falar, a mulher precisa falar, precisa desabafar. E não tem tempo. O cara simplesmente não levanta do sofá, já vai fazer outra coisa. E aí, como é que fica essa relação? É importante isso, né? Porque os homens, eles têm uma necessidade, normalmente, muito maior de intimidade sexual do que as mulheres. Mas, para isso, eles precisam investir para poder sacar. Certo. E qual é a maneira certa de investir? Por exemplo, a mulher tem uma necessidade de falar. E é interessante que, às vezes, ela não quer, por exemplo, olha que interessante, eu também sou casado, né? E, para mim, eu vivo de soluções. Eu ganho a vida solucionando problemas, né? E daí, para mim, quando ela traz um padrão, para mim o padrão, eu quero solucionar. E o interessante é isso, que às vezes ela não quer a solução, ela só quer falar. Olha então, só, em síntese, se o homem quer poder sacar no momento oportuno, né, ele precisa investir. E para um homem, o que é o investimento? É justamente essa atenção, entender que a mulher, por mais que às vezes ela possa ter um padrão mais autoritário, né? Mesmo assim, ela é mulher, ela precisa de atenção, ela precisa de amor, ela precisa realmente dos momentos mágicos, desse patrocínio, desse dizer o quanto ela é bela, do quanto você a ama. Porque muitas vezes ela por baixo de uma casca resistente, uma casca grossa de super mulher, tem sim aquela pontinha de fragilidade, de carência. Às vezes esse padrão, ele acontece justamente com a necessidade dela buscar o significado que o marido não está dando. Então, na necessidade dela mostrar que ela é idônea e capaz, ela acaba muitas vezes afastando. Não, eu vou te mostrar que, peraí, você é homem, mas eu, né? Então, essa necessidade, quando ela não recebe isso do marido, muitas vezes ela se exalta buscando, e isso não funciona muito bem, porque daí, como eu falei, a tendência do homem ele acuar e tratar ela instintivamente como se fosse um outro homem, tá? Mais ou menos assim, já que tu tá disputando comigo, então tu não precisa de mim, né? E daí o homem verdadeiramente não precisa de carinho, de atenção, de significado. Agora a mulher precisa, então ela acaba por buscando através desse padrão não adequado, por mais que haja uma intenção positiva, ela acaba terminando de afastá-lo, né? Então eu acho que a grande sacada aqui, falando nos homens, né, eu não vou falar pelas mulheres, falando pelos homens, é entender que a mulher precisa de tudo aquilo que você entende, de tudo aquilo que as pessoas, que a mulher e que o homem entende que é amor, ela precisa. E o homem, isso que ela falaste é sensacional, né? Quando há desprezo nós perdemos, muito maravilhoso essa colocação, mas é importante isso, que para o homem, o respeito. Não adianta fazer carinho, criar momentos mágicos e depois, quando ele falar, ela for, né, de maneira rude, não quero saber, acabou, cara, e for grossa. Então, a única maneira que um homem entende realmente respeito, e ele se sente muito homem, e além disso ele gravita em torno da mulher, é quando ela realmente, com toda a sua capacidade, com a sua inteligência emocional e idoneidade, se submete a ele. Muito bem, eu tenho beijos, gente. Olha só, está conosco a Rose Amaral, que legal, beijo pra ti, querida. Laura Muniz, minha mana, sempre aí prestigiando, beijinho pra você também. Beijo. Márcia, a Sil tá mandando beijo pra você, Laurinha. Márcia Alves, queridona com a gente, beijos. Olha só, parabéns pra gente, ela tá dizendo, Sil, no nosso programa, né? Nosso, porque hoje eu estou dividindo com vocês e é assim sempre, né? Então é o nosso. Ela diz que verdade, falar é terapêutico, diz a Márcia. Concordo. E a Geni Francesqueto com a gente também, concordando. Isso, Geni, isso aí a mulher precisa falar, né? Tá, mas eu quero que vocês comentem um pouquinho também sobre uma coisinha chamada neurônios espelho, que é, hein?
Olha, é importante, os neurônios espelhos, eles têm um papel fundamental, principalmente no desenvolvimento das crianças. Então, um conselho que nós podemos dar aqui em relação ao relacionamento é que não é o que você fala que é importante para uma criança, e sim o teu comportamento. Os neurônios espelhos têm esse processo de realmente facilitar a integração com a sociedade, com a família. Digamos, fica muito mais fácil com esses neurônios espelhos, as crianças, elas se integrarem no mundo, né? Até os cientistas brincam, apesar de talvez eu não concordar com a expressão, mas eles falam macaco vê, macaco faz, né? Sim, claro. Então, até vocês querem ver o neurônio espelho em ação? É fácil. Por exemplo, mesmo na vida adulta, quando alguém boceja na sua frente, você olha para a pessoa e começa a bocejar também. Né? Verdade. Então, é importante isso. O conselho, em função do tempo, nós não podemos talvez ir um pouco mais fundo em relação a filhos, mas a primeira dica: preste atenção não no que você fala, e sim nas tuas atitudes, porque são elas que os teus filhos vão observar e vão replicar. E é interessante também, na neurociência nós aprendemos que o cérebro, ele tem alguns mecanismos. Um deles é em função do cérebro realmente ser um órgão que gasta muita glicose, muito oxigênio, muita energia. Nós biologicamente não fomos preparados para grandes coisas, para o sucesso. Biologicamente, o nosso cérebro é focado em fazermos poupar energia e sobreviver. Só que o que significa? O que significa, e aí eu destaco algo muito importante que eu uso bastante para fundamentar e entender alguns processos, que é a plasticidade neural. Então, de um modo geral, a nossa plasticidade faz com que aquilo que nós acessemos, cada vez mais o cérebro busca rapidamente acessar isso. Então, o que significa isso? Tudo aquilo que nós impacta, tudo aquilo que nós damos foco, a tendência é que aquilo aumente até que aquilo acabe emergindo. Por exemplo, sabe aquela pessoa que você foi impactado e de repente, em função desse impacto, o teu dia foi péssimo? A notícia que eu tenho para vocês é que provavelmente você vai dormir com ela. Entendi. Por quê? Tudo que você dá foco expande. E qual é o mecanismo que está por trás disso? É o mecanismo do cérebro de buscar poupar energia. Então ele não sabe que essa construção, que essa memória é boa ou ruim. Ele simplesmente está facilitando o acesso. Segue o que você está acessando mais. Exatamente. Olha, então o que significa isso para as crianças, por exemplo? O cérebro aprende por repetição ou por forte impacto emocional, e aquilo que nos chama a atenção é aquilo que sai da memória de curto prazo para de longo prazo e forma esse fenômeno extraordinário chamado eu. Mas o que significa isso? Sabe aquilo, falando agora, linkando com a ideia dos neurônios espelhos, aquilo que é o padrão que mais impacta, e infelizmente às vezes podem ser os padrões negativos, né? Aqueles padrões que mais são relevantes nas figuras do pai e da mãe em função de o cérebro eleger para compactar e formar o eu, aquilo que mais se destacou no índice de eventos do dia, e desse mecanismo de poupar energia, pode ser aquilo que a criança vai absorver e vai formar nela esses padrões. Ou seja, quando ela na vida adulta, a tendência é aquilo que, por mais que ela dissesse assim, eu odeio isso que meu pai faz, ou que minha mãe faz. Não importa. Geralmente, na vida adulta, aquilo é um padrão que começa a ser repetido. É uma grande tendência, não 100%, mas é uma tendência. Sério, exatamente. Vida. Por isso, como nós agimos determina muito dos nossos filhos. Olha só. Então, caminhamos para o final, minha gente. Então, isso tem a ver com o que a gente falou da nossa história. Né? É esse aprendizado que caminha conosco. É claro que aí eu tenho que rever isso, porque eu fui tolhida por isso, né? Mas é quando o que é me limitante, então tem que identificar. Né? Isso mesmo, alavancar. Reverter. Aí, crenças que realmente são aquelas que irão guiar a nossa vida, né? Olha só que beleza. Gente, nós precisaríamos de mais tempo para esse assunto, porque a gente é longe aqui. Bem, mas eu quero ainda ler aqui a participação da Lourdes. Valeu, Roberto César Sevilha, que também nos assiste. Legal. Mas olha, a Lourdes Console diz: verdade, não existe briga nenhuma quando você e o marido, no caso, né, se entendem entre quatro paredes. Os problemas do dia a dia a gente resolve. Que legal, Lourdes. Muito obrigada pela sua participação. Preciso encerrar, meus queridos, em meio minuto, mas nem isso. Infelizmente, diga aí da sua palestra, dia e horário e onde. Dia 19, próxima segunda-feira, no shopping, o salão da FGV, né, do Fundação Getúlio Vargas, às 19h30. Feche a janela e olhe no espelho. Espero você. Garanta sua vaga. 99832-9006.
Muito bem, contato da Silvânia Zanoelo. Se precisar aí de alguma coisa, sempre à disposição. Atenciosa, muito querida. Obrigada. Obrigada, pela Lu. sua participação. Obrigada. Muito agregadora. Luiz, alguma coisa para anunciar também? Sim, Breves palavras. Nós temos agora, dia 14 e 15 de abril, a imersão em neuroperformance. Ok. A imersão em neuroperformance tem foco principalmente no desenvolvimento emocional, cognitivo e alta performance. Se usa muito neurociência com programação neurolinguística e um self-coaching aliado a 2 décadas de pesquisa e trabalho para a construção da autogestão. Deixa contato então para quem tiver interesse. É neuroperformance.com.br, vamos lá, neuroperformance.com.br ou 33 31 20 87. 33 31 20 87. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Lu. Imagina, eu agradeço vocês. Sucesso nas carreiras, né? E a você de casa, meus queridos e queridas, muito obrigada pela companhia. Até segunda-feira. Deixo aqui meu beijo, meu abraço e agradecimento para a família Zózi, que me veste, para a Márcia, que se me empresta essas bijus lindas aqui, né? A querida Márcia Alves. Enfim, a Madalena, que nos ajuda aqui com os móveis. Esse programa é feito a várias mãos para vocês. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.